Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de física. Continuamos no assunto equilíbrio estático e nessa aula vamos resolver mais um exemplo. E esse exemplo trata-se do equilíbrio de uma lança de guindaste. Então vamos lá. Neste exemplo nós temos a seguinte situação. Esse é o exemplo número 7, o equilíbrio de uma lança de guindaste, né? Lança de guindaste é todo esse conjunto aqui, tá? Então vamos lá. A figura mostra um cofre, temos um cofre aqui, né? De massa emisão igual a 430 kg. Então esse cofre tem uma massa de 430 kg. Pendurado por uma corda presa a uma lança de guindaste de dimensões A igual a 1,9 metros, A é essa dimensão aqui, e B igual a 2,5 metros. A lança é composta por uma viga articulada, aqui está a viga articulada, e um cabo horizontal. A viga, feita de material homogêneo, tem massa M, essa aqui é a massa da viga, de 85 kg. As massas do cabo e da corda são desprezíveis. Letra A, qual é a tração T do cabo? Em outras palavras, qual é o módulo da força T exercida pelo cabo sobre a viga? Então esse cabo aqui está exercendo uma força sobre a viga, né? A letra A pergunta qual é essa força, qual é essa força de tração. A letra B pede que a gente determine o módulo F da força exercida pela dobradiça sobre a viga. Então essa dobradiça aqui, ela também realiza uma força nessa viga. A viga está se apoiando, né, nessa dobradiça. Então aqui nós temos uma força de apoio. Que força é essa? Então vamos lá à resolução do problema. Começando aqui primeiro desenhando, fazendo um esquema, né, das forças que atuam na viga. Então nós temos o seguinte, ó, aqui está a viga e as forças que atuam nela, né? Nós temos a tração do cabo, puxando para cá, para a esquerda, na horizontal. Nós temos na extremidade da viga aqui o peso do cofre, né? De massa em emisão. Então daqui está o peso do cofre. Nós temos o peso da própria viga, atuando no centro de gravidade dela, uma vez que a viga é homogênea. Então no centro dela aqui, peso dela. E nós temos a força F, que é a força que a dobradiça está fazendo, né? A força do apoio aqui da dobradiça. Estou chamando essa força de F. E aqui eu estou decompondo essa força, né, em suas componentes Fx e suas componentes Fy. É interessante a gente notar aqui que em x nós só temos a tensão, a força de tração, né, no caso do cabo, e essa componente Fx. Enquanto em y, as forças que a gente tem, nós temos o peso do cofre, o peso da viga e a força, a componente Fy. Também é importante a gente notar que esse ângulo, o ângulo que a força F, a força da dobradiça, né, faz com a horizontal, não necessariamente ele é o mesmo ângulo que a dobradiça não, que a viga faz com a horizontal. Então esse ângulo θ aqui não necessariamente é o ângulo que a força F faz com a horizontal. Nós teríamos aqui que descobrir esse ângulo, né? Eles não são iguais, tá? Não são necessariamente iguais. Então vamos lá, primeiro resolver aqui a letra A, né? Tentar descobrir qual é essa tração do cabo. Primeira coisa que a gente faz sempre é determinar as condições de equilíbrio. A primeira condição de equilíbrio diz que a soma de todas as forças deve ser nula. Então, se a soma de todas as forças deve ser nula, nós podemos decompor esse problema, né? Analisar as forças em x e as forças em y. Então, a soma das forças em x deve ser zero. Isso nos leva ao seguinte, quais são as forças que estão atuando em x, né? Nós temos apenas a tração no cabo e a componente, aliás, de F, que é a força Fx. A soma dessas forças tem que ser igual a zero. Eu vou adotar que a força Fx, que está apontando, está na horizontal, no eixo x, né, apontando para a direita, eu vou considerar ela como sendo positiva. Logo, a tração no cabo ela tem que ser negativa, porque ela está no sentido contrário. Então vai ficar Fx menos a tração no cabo igual a zero. Logo, passando essa tração aqui para o outro lado, nós temos que a força Fx é igual
a tração no cabo. Então essa aqui vai ser a nossa primeira equação, ok? A segunda equação, nós sabemos que a somatória das forças deve ser nula, né? Como a força é uma grandeza vetorial, então a soma das componentes também deve ser nula. Então, a soma das forças em Y também tem que ser igual a zero. Aí aqui, atuando em Y, nós temos a força Fy, essa componente aqui, né? Nós temos o peso da viga e nós temos o peso do cofre. Essa soma aqui, ela tem que ser nula. Portanto, substituindo os valores, né? Nós vamos ter o seguinte, eu vou considerar que a força Fy, que está apontando para cima, considerando que ela é positiva, as outras estão apontando no sentido contrário a Fy, portanto elas são forças negativas. Além disso, já coloquei aqui em evidência, né, o G, porque eu vou ter mzinho G mais mzão G, ou menos no caso, né, menos mzinho G menos mzão G. Posso colocar o G em evidência e eu fico com esse resultado. Passando esse termo negativo, passando para o outro lado, nós encontramos, portanto, a força Fy. A força Fy, portanto, vai ser mzinho mais mzão vezes G. Essa aqui é a nossa segunda equação. Então, da primeira condição para o equilíbrio estático, né, nós temos duas equações já. Essa aqui, primeira equação, e essa segunda equação. Vamos analisar agora a segunda condição de equilíbrio. Segunda condição de equilíbrio é que o somatório dos torques seja nulo, né? Então, como os torques têm que ser nulo, nós temos aqui os torques do torque do cabo, o torque do peso do cofre, que o peso do cofre gera, o torque que o próprio peso da viga gera e o torque da força F. Para facilitar, como eu não conheço aqui a tração no cabo, eu não sei qual é a tração no cabo, e não sei quem é a força F, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a minha origem, o meu eixo de rotação aqui na dobradiça. Porque fazendo isso eu já elimino o torque da força F. Uma vez que o braço da alavanca aqui da força F, se eu considerar a origem nesse ponto aqui da dobradiça, o braço da alavanca tem tamanho zero, né? Portanto não tem torque. Essa força não gera torque nessa condição. Bom, então nós temos o torque do cabo, mais o torque do peso da viga, mais o torque aqui do peso do cofre. Isso os torques vetorialmente, né? Vetorialmente falando, essa soma tem que ser nula porque é a segunda condição de equilíbrio. Agora, substituindo os valores, né, pela definição de torque, nós vamos ter aqui o R cabo, a distância aqui da força onde a tração está sendo exercida até o meu eixo de rotação, o ponto aqui O que é o eixo de rotação, vezes produto vetorial, né? A tração no cabo e a mesma coisa aqui para as outras forças. Eu posso escrever isso em módulo, né? Tirar da notação vetorial. Fazendo isso, eu tenho que colocar os sinais corretamente. O que é que a gente vai definir aqui? Ó? Eu vou definir que a tração no cabo ela vai ser positiva. A tração no o torque da tração no cabo, né? Esse torque ele faria com que a viga girasse no sentido anti-horário, tá? Então, todas as outras forças que gerarem um torque que tende a fazer a viga girar no outro sentido, no sentido horário, vou considerar como torques negativos, ok? Então, o torque gerado pela força do cabo aqui, pela tração, ele vai ser positivo. Ele é o quê? Ele é o comprimento da viga, que é a distância, né? Do ponto onde a força é exercida até o eixo de rotação, comprimento L, comprimento da viga, vezes a tração do cabo, que é a força, vezes o seno do ângulo entre eles. Esse seno é o ângulo θ, ok? Menos, por que menos? Porque essa força aqui, que é aliás, esse torque, né, que é o torque gerado pelo peso da viga, ele é um torque que faz a viga girar no sentido contrário ao torque do cabo, né, no sentido horário. Portanto, eu vou considerar ele como sendo negativo, né? A distância é L sobre 2, metade da viga, mg é a força, seno do ângulo. Qual é o ângulo aqui? O ângulo seria esse aqui, ó. O ângulo entre a força e o vetor R aqui, né? Correspondente. Então, é esse ângulo aqui. E quanto é esse ângulo? 90 menos θ, né? 90 graus menos θ. Menos aqui o torque do peso gerado pelo peso do cofre, também é negativo, também faz a viga girar no sentido horário.
tá? Menos L, o braço da alavanca aqui, né? Continua sendo L, tamanho total da viga. mg é o peso do cofre, e aí o ângulo é o mesmo, né? Do peso da viga. Seno, então, seno de 90 graus menos θ. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. O que eu posso fazer aqui de cara também é eliminar os L's. Uma vez que eles aparecem aqui em todos os termos, eu posso eliminar eles tranquilamente, uma vez que essa igualdade ela é nula, né? Bom, e aí passando os outros termos para o outro lado da equação, nós vamos encontrar que a tração no cabo vezes o seno de θ é igual, isolando o g aqui, colocando o g e o seno de 90 menos θ em evidência, nós vamos ficar com mzão mais mzinho sobre 2 vezes g seno de 90 graus menos θ. De forma que agora eu estou chegando perto aqui da minha terceira equação, né? Lembra que eu já tenho duas equações. A minha terceira equação eu obtenho basicamente passando o seno de θ para o outro lado, ele vai dividindo. Então fica essa expressão dividido por seno de θ. Isso aqui, portanto, é a tração no cabo. Ok? Essa é a equação número 3. Então nós temos a equação número 1, a equação número 2, a equação número 3. Essa equação número 3 aqui, eu posso descobrir qual é o valor da tração no cabo se eu substituir os valores que eu conheço. Falta ainda descobrir, nesse caso aqui, eu sei qual é a massa do cofre, sei qual é a massa da viga, são informações que me foram dadas, né? G é 9,8. Falta só descobrir quem é θ. θ eu posso descobrir da seguinte forma. Ó. Eu sei que nós temos um triângulo retângulo aqui, e θ é um desses ângulos, né? Um dos ângulos desse triângulo retângulo. O cateto oposto a θ é A e o cateto adjacente é B. E eu conheço os valores de A e B, né? A é 1,9 metros, B é 2,5 metros. Portanto, aqui, simplesmente tirando a tangente, calculando a tangente, nós vamos encontrar que esse ângulo ele é 37,23 graus. Portanto, nós já temos o ângulo de 37,23 graus, que corresponde a esse ângulo θ aqui. Bom, agora ficou mais fácil, né? Sabendo o ângulo θ, sabendo quais são os valores das massas e substituindo os valores conhecidos na equação 3, que são basicamente, quais são esses valores conhecidos, né? θ, que a gente descobriu agora, 37,23 graus, a massa do guindaste, 430 kg, e a massa da viga, 85 kg. Substituindo isso tudo na equação, fazendo os cálculos aqui, substituindo na equação 3, né? E fazendo os cálculos, nós obtemos que a tração no cabo ela vai ser igual a, ou aproximadamente igual a 6.093,8 newtons. Então essa aqui é a tração no cabo, que é a resposta da letra A. Então o valor da tração, força de tração aqui que o cabo faz é de 6.093,8 newtons. A letra B, para responder a letra B, voltando para a equação número 1, a equação número 1 nos disse que Fx era igual à tração no cabo, né? Como Fx era igual à tração no cabo, e nós já sabemos qual é a tração no cabo, então nós também sabemos o valor de Fx. Bom, sabemos o valor de Fx, podemos também descobrir facilmente pela equação 2 o valor de Fy. Pegando os valores que a gente já tem conhecidos, né, as massas e o valor da gravidade, nós conseguimos descobrir o valor de Fy. E Fy vai ser, portanto, igual a 5.047 newtons. Uma vez que nós temos aqui, portanto, o módulo de Fx e o módulo de Fy, para descobrir F é simples, né? Basta a gente utilizar aqui o teorema de Pitágoras, onde F corresponde à hipotenusa desse triângulo retângulo que tem como catetos a força Fx, o módulo de Fx e o módulo de Fy. De forma que o módulo da força F é a raiz quadrada de Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Basta substituir aqui os valores, calcular e obter o resultado que a força F ela vai ser igual a 7.912 newtons. Portanto, essa é a resposta da letra B. Nós descobrimos então nessa questão a tensão, a força de tração no cabo e descobrimos também o valor da força F que a dobradiça faz sobre a viga. Então, essa foi a resolução dessa questão do exemplo número 7.
Na próxima aula, no próximo vídeo, nós resolveremos outro exemplo. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima!